Gabigol, sim. que hoje, pelo Cruzeiro, Milton, eu vou falar pro seu negócio, tá? O Gabigol é o jogador que mais tem participação diretas em gols, tá? O top 5 do Cruzeiro, o Gabigol é o primeiro, são 12 participações, ele marcou 10 gols e deu 2 passes, 2 assistências. Depois vem o Caio Jorge com 10 participações diretas em gols, marcando 7 e dando 3 assistências. Sabe quem que é o terceiro? Quem? O Bolassi. Ó. 6 participações, marcando 4 gols e dando 2 passes para gols. Depois vem o Matheus Pereira, com 6 participações também, 3 gols e 3 passes para gols. Sabe quem que é o quinto, por incrível que pareça? O senhor só acha que ele fica mordendo o tornozelo alheio? Lucas Romero, El Perro. 5 participações com 2 gols e 3 assistências. Agora, Milton, olha que tem que fala coisa engraçada, né? Porque o Gabigol, ele estava na reserva. E ele entrou poucos jogos aí e é o primeiro em termos de... Você reparou isso pra você ver? Então, com esses números aí, ele se credencia aí ao Jardim e falou, opa, eu tenho que começar a dar mais chance pra esse cara aqui, porque e ao contrário, os números dele são e outra absurdos. coisa também... O senhor já tá querendo ele Milton titular, né, Milton? Não, já Gilbert, tem uns 2, 3 programas que você tá falando jogando, aí. E ele tá buscando essa posição, ele tá Gilbert. jogando, ele não, é tá, justo tá que merecendo, você cara. Você tá louco? pense assim. Olha os números aqui, ué. Então, é isso. Eu não sei o que ele vai fazer. Não sou eu pra trazer os números pra você, Milton. Com relação a Matheus Pereira, que também não pode ficar. A tendência, cara, a tendência é que é Matheus Pereira, Gabigol e o Caio Jorge. Eu não sei o que o Jardim vai arrumar, não, mas acho que é por aí. E o Gabriel Barbosa, Milton, que surpreendeu muita gente, né? Afinal de contas, não se esperava dele que ele fosse tão... Não é nem compreensiva a palavra, que ele fosse tão profissional de não ser titular, porque ele veio como a maior contratação do Cruzeiro, veio muito badalado, que inclusive teve aquela apresentação dele, o Pedro Lourenço deixou claro que ele era o jogador, né, que o Pedro Lourenço tanto queria para parar a cidade, enfim. E o Gabigol, onde é que ele vai, tem mídia, mesmo, ele tá jogando muita bola. Além, não só essa questão de mídia, mas ele tá jogando muito, inclusive, numa função onde o técnico do Cruzeiro tá reencontrando, fazendo com que o Gabigol reencontre seu futebol. Não só essa questão de fazer os gols, mas de deixar os companheiros na cara. Eu pude acompanhar a jornada esportiva da 98 no último final de semana. E, cara, além dos passes, esse número de assistências dele poderia ter aumentado, porque ele deu 2 diretas para os gols, Milton, mas outras também que o Cruzeiro não fez o gol, mas se tivesse feito, esses números teriam aumentado. E uma coisa também, né, o Leonardo Jardim, uma coisa é você olhar para o banco, você tem um Gabigol no banco, pode entrar e mudar totalmente o jogo, cara. Então, um detalhe muito importante para a janela do meio do ano, Milton, é o seguinte, o Cruzeiro... Ele fará algumas contratações, tá? Vai ser um menor número do que a gente imaginava a princípio, porque o treinador, ele recuperou, está recuperando jogadores importantes, está encontrando esse time, então ele vai buscar ali aquelas contratações pontuais, creio que uns 3 jogadores aí diferentes, tá? De nível técnico acima, para poder chegar e encorpar ainda mais esse time. Cara, e eu vejo assim, o Gabigol, ele me surpreendeu, eu falei isso aqui, que ele, para um camisa 10, ele tá certinho, fazendo certinho o que um camisa 10 tem que fazer. E o tapa que ele dá é nojento, né? Aquele com nojo, assim, com nojo, assim, toma aí, faz o gol. Lançamentos longos, certinhos no pé do atacante. Quer dizer, é difícil Gabigol permanecer. Eu acho que tá certo dele não jogar hoje. Pode aparecer? Não sei. Mas eu acho que não é necessário. Que deve participar, creio que deve participar. Ele, assim, pouquinho no segundo tempo, cara, coisa assim, eu colocaria o Dineno, até pro Dineno, né? Ir ganhando ritmo, voltando. E no decorrer do jogo, certamente o técnico do Cruzeiro deve fazer as alterações aí. Claro que ele já deixou muito claro nas entrevistas coletivas, o Leonardo Jardim, ele não inventa muita coisa, ele fala que o cara tem que ter ritmo, os jogadores com ele precisam ter ritmo. Por isso que eu creio também essa questão do Matheus Pereira, que ficou fora do último jogo. O próprio Lucas Romero, quando jogou, né, contra o Palestino, né, ele deixava claro que não só o Romero, mas jogadores que precisam ter esse ritmo de jogo, Christian, por aí vai, eles participaram do time, participaram da partida.